Eu cuidadosamente escalei a janela. Se minha mãe me ver que nem um menino, eu estou acabada. Havia passos do outro lado da porta. Eu pulei pra cama e puxei as cobertas sobre mim. Mas minha mãe nem entrou, apenas gritou que estava indo para uma viagem de negócios de novo. Depois de se divorciar do meu pai, ela trabalhava o tempo todo e não se importava comigo. Eu queria tanto falar com ela de forma íntima como era na infância. A única coisa que eu ainda tinha era o vôlei. Tenho treinado por muitos anos, eu decidi que seria a melhor. E há uma semana tive sorte. O diretor trouxe o lendário Terrence Smith para uma reunião na escola e anunciou que ele seria nosso treinador de vôlei. Smith disse que faltava um jogador no time. Todos no salão sussurraram porque todos os seus estudantes se tornaram os melhores jogadores de vôlei. Eu estava determinada que o lugar no time seria meu, mas fiquei sabendo que Smith só treinava homens. Isso realmente me irritou, porque eu era a melhor jogadora. Bem, se você precisa de um cara, ok. Vou me transformar em um, pegar um lugar no time e me tornar o capitão. A seleção foi difícil, eu estava nervosa e a peruca estava constantemente escorregando para o lado. Estavam apenas 2 de nós, eu e o cara desagradável, Nick. Ele me considerou um novato e disse que talvez eu nem tivesse esperança de entrar no time. E então nossos nomes foram chamados. Bem, vamos ver quem é o novato. Eu estava desconfortável no meu shorts masculino e as bandagens que enrolei no meu peito cortaram minha pele. Mas isso não me impediu de vencer o Nick. E quando ele saiu da quadra, ele sibilou que iria se vingar de mim. Mas eu já não estava mais ouvindo ele, porque o treinador estava andando na minha direção com uma cara séria. De repente ele sorriu e disse que eu tinha passado na seleção. Isso! Então, um capitão do time, Ivan, se aproximou de mim. Todas as meninas da escola eram loucas por ele. Para mim, ele era apenas um atleta metido. Eu ficaria muito feliz em remover ele da cadeira de capitão. Ivan me deu os parabéns secamente, mas Smith disse que não havia tempo para conversar. A primeira sessão de treinamento começaria imediatamente. Acontece que ele trouxe alguns amigos da equipe estadual de vôlei para nos treinar antes da competição. Se você perder, você não tem nada para fazer no grande jogo, o Smith disse. Durante o set, eu dei o meu melhor junto com o Ivan. Ele jogou bem, mas nós ainda não marcamos nenhum único ponto. No intervalo, os meninos reclamaram que Ivan estava pedindo muito deles. Eu decidi que eu iria ganhar o pessoal para o meu lado, dando para eles uma folga no treinamento. Eu deixei escapar que no meu time anterior, o capitão sempre dava festas legais para aliviar a tensão. E supostamente minha amiga Alexis estava dando uma festa nessa sexta-feira. Se a gente vencer, convido todo mundo. Era um risco, mas mamãe estava fora a semana toda. Os caras se animaram e nós esmagamos os oponentes. Todo mundo estava animado com a festa, mas Ivan não gostou disso. Ele disse brevemente que ia aparecer se estivesse livre e saiu. Ele obviamente não gostou de mim como Alex. Vamos ver o que ele vai dizer sobre a bela Alexis. Ela seria capaz de descobrir todas as suas fraquezas e remover ele do posto de capitão. No dia da festa, o time de vôlei inteiro e Ivan apareceram. Ele estava claramente de mau humor. E entre eles estava Nick, o cara das classificações. Eu estava prestes a reclamar, mas os caras começaram a me perguntar onde o Alex estava. Eu não me abalei e disse que ele só estava atrasado. A expressão do Ivan escureceu com a menção do Alex e ele foi pra longe. Quando todos estavam dançando, eu cuidadosamente sentei do lado dele e perguntei por que ele estava tão triste. Mas ele não respondeu e começou a me cobrir de elogios. Isso era legal, claro, mas agora eu precisava descobrir seu ponto fraco, não flertar. Eu perguntei se ele simplesmente não estava pronto para competir. Então o Ivan suspirou e disse que achava que logo seria removido do posto de capitão por um novato arrogante. Isso é sobre mim! Quero dizer, sobre o Alex. Ivan disse que vivia para o vôlei. Sua voz falhou. A mãe do Ivan estava gravemente doente e talvez ela não tivesse muito tempo. Apenas os treinos o salvaram de maus pensamentos. E recentemente ele prometeu à mãe que se tornaria um capitão melhor, aconteça o que acontecer. Isso me impressionou. Eu de repente percebi que nós tínhamos muito em comum com ele. Afinal, o vôlei também foi minha salvação dos problemas. Mas nós fomos interrompidos por um grito de alguém do time. Ei, nós precisamos ligar para o Alex. Ele não pode ignorar o time dele assim. O celular tocou imediatamente no meu bolso e todos eles olharam para mim. Menti que não estava me sentindo bem e rapidamente corri escada acima. Corri para o meu quarto e o celular continuou tocando. E se eu desligar a chamada, os caras definitivamente não perdoariam o Alex. O que eu devo fazer? Eu decidi virar o Alex. Eu tirei a maquiagem e coloquei minha calça e a peruca. E de repente a porta se abriu. Nick ficou na entrada. Que droga é essa? Ele me perguntou o que eu, Alex, estava fazendo no quarto da Alexis.
Respondi que queria aparecer espetacularmente e escorregar pelo corrimão do segundo andar. Nick sorriu enigmaticamente e saiu do quarto. Nossa! Eu fui para o espelho para ajustar minha peruca e fiquei horrorizada. Uma mecha do meu cabelo estava saindo por baixo e se o Nick percebeu, eu estava ferrada. Como prometida, fiz uma descida espetacular pelo corrimão até o primeiro andar. E os caras do time me receberam com aplausos ensurdecedores. Eles disseram que a festa estava simplesmente demais e ficaram muito gratos pelo convite. Mas naquele momento a porta da frente abriu. E eu vi minha mãe na entrada. Ela não me reconheceu como Alex. Minhas pernas não conseguiam me segurar de terror. Eu tinha que voltar para as minhas roupas o mais rápido possível. Enquanto minha mãe expulsava todo mundo para fora de casa, eu apressada coloquei um vestido no banheiro e então fui até ela. Ela começou a gritar que eu era uma péssima filha e não dava valor ao que ela estava fazendo por nós. Pela festa, minha mãe me castigou, me transferindo para estudar em casa, enquanto ela trabalhava o dia todo em seu quarto. Eu não podia treinar agora e a competição ia começar muito em breve. O que fazer? Vou decepcionar todo mundo. Mas de repente, no dia do jogo, o Ivan me ligou. Ele disse que eles não conseguiam sem mim. Eu fiquei pasma. Então, pelo bem da equipe, Ivan ultrapassou seu orgulho e chamou seu rival Alex. Eu fiquei em transe por um momento, mas então eu voltei a mim e decidi. Agora ou nunca. Eu pulei pela janela e corri para o pessoal. Fui para o Ivan do lado de fora do vestiário e queria agradecer a ele pela ligação. Foi quando fui cercada pelos caras e levada até o treinador. Ei, o que vocês estão fazendo? Eles me empurraram para o escritório dele e o técnico Smith me disse que, embora eu estivesse ausente por um longo tempo, eles decidiram por votação direta que eu era o novo capitão do time. Ai, meu Deus, era o meu sonho. Mas então eu olhei nos olhos do Ivan. Ele abaixou sua cabeça e silenciosamente foi para a quadra. Tinha uma mulher em uma cadeira de rodas na primeira fileira. Ivan se aproximou e abraçou ela. Era a mãe dele. Ela tinha ido ver ele, apesar da doença. Meu estômago fechou. Eu queria que a minha mãe me apoiasse assim. Quando o jogo começou, Ivan perdeu quase todas as bolas e constantemente olhava para a primeira fileira. E então eu percebi que para os dois o vôlei era mais do que uma vitória. Talvez fossem seus últimos momentos juntos. Então eu decidi ferrar o primeiro set e mostrar à mãe do Ivan que ele realmente era um ótimo capitão. Eu retirei os jogadores mais fortes e coloquei os mais fracos no ataque. Os caras começaram a cometer erros e perdemos rapidinho. A equipe ficou indignada. O treinador me deu uma bronca e colocou o Ivan de volta como capitão. Ele simplesmente se iluminou. Sob a liderança do Ivan, nós rapidamente nos reagrupamos e derrotamos eles. Enquanto os caras estavam comemorando, Ivan me chamou de lado e me agradeceu. Ele sabia que eu tinha feito de propósito, mas por quê? Eu disse que queria ser capitão, mas tinha certeza de que ainda tinha muito a aprender com ele. Durante a cerimônia de premiação, o público gritou o nome do nosso time. Os caras estavam aplaudindo e eu estava feliz por ter ajudado o Ivan. O juiz já havia pego a taça e ido até o microfone, quando o desagradável Nick apareceu na quadra. Ele descaradamente, sem cerimônia, roubou o microfone do juiz e em voz alta declarou que o atacante Alex era um mentiroso. Os caras olharam pra mim incrédulos e eu me encolhi. O que ele estava fazendo? Nick avançou em mim, arrancou minha peruca e gritou: "É uma menina!" Ivan e o time inteiro paralisaram em choque. Eu não sabia onde me esconder. O juiz limpou a garganta e disse que nossa vitória foi anulada por violação das regras. O público vaiou e começou a jogar latas em mim. Eu não pude mais segurar minhas lágrimas e fugi. Depois desse incidente, Smith foi demitido e eu fiquei em casa o dia todo. Mas uma noite alguém tocou a campainha. Acontece que o treinador Smith foi até minha casa. Isso foi tão inesperado. Ele disse que agora trabalhava em outra escola e se ofereceu para se tornar capitão da sua própria equipe feminina. Smith estava treinando meninas agora. E ele disse que fui eu quem o inspirou. Eu não soube o que dizer. Mas de repente minha mãe veio na nossa direção. Ela veio até mim e me abraçou gentilmente. Ela ouviu as palavras do Smith e disse que ela gostaria de me apoiar se eu decidisse continuar treinando. Quase chorei de alegria. Já fazia tanto tempo desde que tínhamos nos abraçado. Minha mãe se desculpou por não prestar atenção em mim por tanto tempo. Ela lamentou que uma vez ela também não pediu desculpas ao meu pai. E ele foi embora para sempre. Ela não queria me perder. Assim que o treinador saiu, eu corri para a escola. Minha mãe me ajudou a entender que nunca era tarde demais para pedir perdão. Quando eu corri para dentro da academia, os caras já estavam indo para casa. Entre eles, eu vi Nick com equipamento e uma bolsa d'água.
Eu liguei para os caras e disse que precisava me desculpar com todos. Eu entendi que jamais recuperaria a confiança deles, mas fazer parte daquele time foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Eu comecei a ir embora, mas o Ivan me impediu. Ele disse que não estava com raiva e, na verdade, ficou encantado com a minha bravura. Os caras aplaudiram e disseram que não teriam vencido sem mim de qualquer forma. Depois de 6 meses no time do técnico Smith, me tornei capitã. A mãe de Ivan estava se recuperando e ele e eu saímos juntos o tempo todo. Graças ao apoio dos meus entes queridos, terei muito mais vitórias e com certeza nunca me sentirei sozinha novamente. O Sam correu ao longo da pista de corrida a uma velocidade de 384 km por hora, derrapando nas curvas. Eu agarrei meu assento com todas as minhas forças e Sam gritou para eu pular para fora do carro agora. O quê? Eu vou me arrebentar! De repente, na curva seguinte, o Sam abruptamente diminuiu a velocidade. Eu bati minha testa no vidro. Que diabos você está fazendo? O Sam apertou o botão de abertura da porta de emergência. O que ele queria fazer? Deus, eu ia cair! Ele me empurrou com toda a força. Eu imediatamente voei pra fora e senti como se tivesse batido em algo. A dor percorreu todo o meu corpo. Minha visão escureceu. Eu só tive tempo de notar o olhar selvagem do Sam. Mas eu o amava por seu estilo e paixão por corridas. Nós nos conhecemos em um programa de corrida de carros, onde eu estava fazendo uma reportagem para a TV. Eu adorava corridas desde criança e costumava assistir com meu pai todo fim de semana. Durante a transmissão ao vivo, de repente começou a chover e a ventar forte. Então Sam, um dos melhores pilotos do estado, veio até mim. Ele abriu o guarda-chuva sobre mim e sugeriu que fôssemos almoçar juntos. Eu estava tão feliz. Mas eu ainda estava procurando por algum tipo de pegadinha nisso. Nunca tive sorte com caras. Mas o Sam era tão gentil e tinha um senso de humor brilhante. No final da noite, percebi que estava começando a me apaixonar. Uma semana depois, ele me pediu para morar com ele. Tudo era como um sonho feliz. Eu não podia acreditar que depois de todos aqueles idiotas, eu finalmente conheci alguém normal. Mas arrisquei. Fiz as malas e fui morar com o Sam. Em nossa primeira noite juntos, tivemos um jantar romântico, mas ele parecia preocupado e evitou o contato visual. Eu fiquei tensa. Aconteceu alguma coisa? O Sam disse que tinha uma confissão a fazer. E ele entenderia se eu decidisse deixá-lo depois disso. O nervosismo me deixou enjoada. Eu já estava preparada para ele me contar sobre traição. Mas o Sam disse outra coisa. Aconteceu que ele não podia ter filhos. No começo eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sempre sonhei com um bebê. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Eu chorei a noite toda e o Sam apenas ficou sentado lá e acariciando meu cabelo. Essa foi uma notícia muito difícil, mas eu sabia que ninguém nunca me tratou tão bem. E embora sonhasse em ter um filho, compreendi que o mais importante era um relacionamento feliz. Depois de pesar tudo, tomei uma decisão firme: ficar com Sam. Afinal, o principal era que nos amávamos e podíamos adotar uma criança. Lágrimas brotaram dos olhos do Sam. Ele continuou me dizendo que eu nunca me arrependeria de estar com ele, e ele confirmou com ações. O Sam fazia o café da manhã para mim todas as manhãs, cuidava de mim e me dava presentes. Eu me sentia a garota mais feliz do mundo. À medida que o principal campeonato do ano se aproximava, o Sam passava mais e mais tempo treinando. Tentei apoiá-lo, mas ele voltava para casa tão cansado e mal-humorado. Uma vez ele até levantou a voz para mim quando sugeri que saíssemos para um passeio à noite. Fiquei muito magoada. Além disso, Sam nunca me levou às corridas com ele. Enquanto os outros pilotos sempre levavam suas namoradas, talvez ele tivesse vergonha de mim. O Sam se distanciava de mim todos os dias e decidi resolver o problema por conta própria. Afinal, o que ele mais amava? Eu e a corrida. Então eu precisava combinar isso. Cheguei à pista algumas horas antes do início da competição. O Sam já estava aqui, bebendo milkshake em seu carro esporte. E naquele momento, eu tive uma ideia. Resolvi entrar no carro para lhe dar uma verdadeira surpresa. Mas o Sam não saiu do carro nem por um segundo, droga! Felizmente, não muito longe, notei algumas meninas implorando ao guarda para deixar elas irem para a corrida. E se? Peguei minha carteira de identidade, fui até o guarda e disse que essas meninas eram minhas estagiárias. O guarda acenou com a cabeça e as meninas quase se jogaram nos meus braços de alegria. Fiquem quietas, por favor, eu tenho algo para vocês fazerem. Vocês veem o Sam, o piloto, vocês precisam tirar muitas selfies com ele.
As garotas se entreolharam perplexas e imediatamente correram para o Sam. Ele nunca se recusou a tirar uma selfie com seus fãs. Enquanto as meninas tiravam fotos, consegui me esgueirar até o carro entrar. Eu nunca iria me acostumar com o quão apertado era. Eu mal tinha me escondido atrás do banco do motorista e bem na hora, Sam já estava assumindo o volante. Eu estava ansiosa para ver como ele ficaria feliz por ter essa surpresa. Exceto, droga, ele já estava a caminho da pista de corrida. O Sam começou a acelerar e eu o ouvi xingar. O carro não acelerou ao máximo. Foi por minha causa. Meu peso desacelerou tudo. Não havia mais tempo a perder. Saí do meu esconderijo com uma cara de culpado e o Sam desviou surpreso. Quase batemos na cerca. Mas ele rapidamente se recompôs e gritou que eu estava armando para ele, que ele iria perder por causa do meu truque estúpido. Eu estava tremendo, mas o que fazer? Então, gélido, Sam disse que ia diminuir a velocidade na curva e naquele momento eu teria que pular do carro. Isso era uma piada? Não! Você é um idiota! Eu vou me quebrar! Naquele momento, Sam abriu a porta e me empurrou para fora do carro com todas as suas forças. Acordei em um quarto de hospital. Deus, eu não conseguia nem sentir minhas mãos. Eu não conseguia me mover. Todos os eventos passaram pela minha cabeça e fiquei com muita raiva do Sam. Eu o odeio! Sua vitória na corrida foi mais importante do que minha vida. Por sorte, as notícias estavam começando na enfermaria e de repente ouvi uma voz familiar. O Sam estava na tela, com um sorriso feliz. Ele aceitou os parabéns por vencer a corrida e recebeu um prêmio em dinheiro, $2 milhões. Então ele quase me matou pelo dinheiro. Eu senti uma mistura de impotência e raiva. Como ele se atreveu? E o mais importante, como pude acreditar em suas mentiras todo esse tempo? Uma enfermeira entrou na sala e me disse que alguém veio me ver. Virei minha cabeça com tudo em direção à porta e vi o Sam. Que idiota! Você é muito arrogante para dar as caras. O Sam estava parado com um enorme buquê de flores e de repente ele se ajoelhou e implorou por meu perdão. Vá embora, por favor. Os dispositivos acima da minha cama começaram a apitar agudamente. O médico veio imediatamente. Ele disse para o Sam sair daqui agora. Eu não podia estar nervosa agora. O Sam saiu, mas não parou de querer um encontro. Ele passou presente por enfermeiros e notas pequenas com a frase: por favor, me escute. Eu me senti mal só de pensar em falar com ele, mas sua persistência me surpreendeu. Tudo bem, deixa ele vir. Mas o que ele poderia me dizer? Certamente não esperava o que aconteceria a seguir. Sam estava no meu quarto 1 hora depois. De repente ele se ajoelhou na frente da minha cama e pegou minha mão. E então, olhando nos meus olhos, ele disse que tinha novidades. Minha barriga gelou. O Sam disse que isso tudo tinha a ver com sua ex-namorada, Caroline. Para! Essa era a sua notícia? Ah, meu Deus, vocês dois vão ficar juntos? Sam olhou para baixo e disse que ela estava grávida dele. Eu não pude acreditar. Como? Achei que você não pudesse ter filhos. Sam começou a gaguejar que era uma chance em 1 milhão e ele mesmo não acreditava, mas os resultados do DNA confirmaram. Para mim, suas palavras soaram como se estivesse saindo da água, mas não era só isso. Ele contou que a Caroline estava gravemente doente e precisava de um transplante de fígado e a família dela não tinha dinheiro. Se não ajudar, ela morrerá com o bebê. Sam acrescentou em um sussurro. É por isso que era tão importante para ele conseguir esse dinheiro. Eu fiquei chocada, porque ele simplesmente não me contou tudo. Poderíamos ter trabalhado em algo, e agora tudo estava destruído. O Sam ficava me dizendo que não sabia como me dizer, porque provavelmente eu o teria deixado imediatamente depois disso. E ele não queria me perder, mas o que você fez só piorou as coisas. O Sam pegou minha mão e sussurrou que se eu não quisesse ver ele novamente, ele nunca mais entraria na minha vida. Eu não tive forças para responder, então ele foi embora. E eu fiquei lá com um olhar fixo em algum ponto. De repente eu vi uma criança na sala ao lado começar a rir. E foi como um choque elétrico. Percebi que o Sam tinha feito a coisa certa ao decidir salvar seu filho. Precisávamos dar o dinheiro imediatamente para que a Caroline pudesse fazer a cirurgia. Com as mãos trêmulas, mandei uma mensagem para o Sam. Sam, eu quero que você seja feliz. Faça tudo o que for necessário para ter certeza que seu bebê nasça com saúde. Tive alta 1 semana depois e o Sam veio me buscar em seu carro para me levar a outro hospital, para onde a cirurgia da Caroline estava acontecendo. Eu ainda estava fraca, mas tudo o que conseguia pensar era em ter certeza de que a cirurgia seria bem sucedida. A espera estava me deixando louca, não conseguia ficar quieta e o Sam também estava muito preocupado.
Mas mesmo nesse estado, ele não largou minha mão, repetindo que tudo daria certo. 4 horas depois, o médico finalmente saiu da sala. Como vai, doutor? Seu olhar me fez parar. O médico disse que eles fizeram tudo o que podiam, mas não podiam salvar Caroline. Eu senti que estava desmaiando, mas eu apenas apertei a mão do Sam com mais força. Por favor, espere. Reunindo minhas forças, consegui fazer apenas uma pergunta. E o bebê? O médico disse que a menina estava agora na terapia intensiva e seu estado era estável. Quase desmaiei de empolgação, mas o Sam me segurou. Ele ficou chocado com a notícia e não conseguia acreditar que havia se tornado pai. Afinal, após o diagnóstico, ele não se atreveu a pensar nisso. Eu sabia que ele estava magoado com a notícia da Caroline e o abracei o mais forte que pude. Naquele momento, me inclinei para o Sam e sussurrei que não daríamos o bebê a ninguém. O Sam me abraçou com força e me disse o quão incrivelmente sortudo ele era por ter uma mulher como eu. Percebi como é importante ser capaz de perdoar. E agora tenho tudo com que sonhei. Um marido que amo muito e nossa querida bebê. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Olá, meu nome é Lisa e eu tenho 18 anos. Conta pra mim, você já foi sequestrado? Levado pra um lugar que você não conhece? Espero que não, porque tudo isso me aconteceu e eu tenho que dizer, eu nunca estive tão assustada. Veja esse vídeo até o fim e você vai aprender como uma corrida de táxi mudou minha vida pra sempre. Eu recentemente me formei no colegial e fui pra faculdade em Nova York. Eu não me mudei sozinha, mas com minha mãe. Eu nunca vi meu pai. Quando criança, eu tentei descobrir a partir da minha mãe quem era meu pai. No entanto, cada vez ela deixava o assunto para depois ou apenas ficava calada. Na faculdade, eu imediatamente fiz amizade com John e Angela. Temos muito em comum. Mas a coisa que nos une é que todos nós amamos dançar. Eu queria dançar desde que eu era uma criança, mas ajudar minha mãe e estudar não me deixou com tempo livre. Quando eu cheguei em casa, eu imediatamente disse à minha mãe que eu tinha decidido cursar dança. Eu pensei que ela ia me apoiar e ficar feliz, mas ela começou uma briga terrível. Ela me proibiu de dançar. Eu fiquei em choque. Por que ela reagiu assim? Quando eu tentava descobrir o porquê, eu obtive apenas uma resposta: não. Você já recebeu uma rejeição dos seus pais sem nenhuma explicação? No dia seguinte, eu contei tudo aos meus amigos. Eles ficaram muito surpresos, mas se ofereceram para dançar em segredo da minha mãe. Então, decidimos fingir que eu estava jogando basquete. E se minha mãe de repente começasse a perguntar, eles iam me apoiar. E tem sido assim por 6 meses. Durante esse tempo, minha mãe nunca descobriu que agora, sem o conhecimento dela, eu fui para dança. John e Angela me cobriam cada vez que minha mãe perguntava do basquete. E até mesmo nossa professora de dança, depois de ouvir a minha história, decidiu ajudar ligando para minha mãe e fingindo ser treinadora de basquete. Ela falou sobre minhas realizações no esporte e disse à minha mãe que eu tinha um grande futuro no basquete. Tá certo. E tava tudo bem, mas recentemente eu descobri algo estranho. Um dia minha mãe foi à cidade para fazer compras e eu decidi fazê-la feliz e limpar a casa. Como eu estava colocando as coisas no armário, eu me deparei com uma caixa de álbuns antigos. E o primeiro que eu peguei era completamente desconhecido para mim. Foi principalmente fotos de minha mãe com um homem. Quase todas as fotografias eram deles dançando. Infelizmente, eu não podia ver o rosto do homem porque ele foi cortado em todas as fotos. Naquele momento, eu ouvi alguém de carro chegar em casa e, quando eu fui para a janela, vi que era minha mãe. Corri para colocar o álbum de volta no lugar. Eu achei as fotos estranhas, mas eu nunca ousei perguntar à minha mãe o que tudo aquilo significava. Um dia, Angela e eu estávamos sentadas no nosso restaurante favorito perto da faculdade e a gente estava esperando o John. Quando ele chegou, ele colocou sobre a mesa um convite para participar num concurso de dança entre universidades. A equipe vencedora receberia 1 semana de viagem para a Europa. Estávamos todos felizes. Mas havia um problema. O concurso era em outra cidade e eu tinha que inventar alguma desculpa para minha mãe. Então, decidimos ir para minha casa e dizer que estávamos indo a uma competição de basquete.
Nós pedimos um táxi e fomos direto para minha casa. Durante todo o caminho, discutimos o que diríamos à minha mãe, como iríamos descansar na Europa se ganhássemos e como iríamos lamentar se perdêssemos. Quando cheguei em casa e estava prestes a sair do táxi, o motorista de repente agarrou minha mão e me deu um pedaço de papel com o número dele e dizendo que eu poderia chamar a qualquer momento se eu precisasse chegar a algum lugar rápido. Eu fiquei surpresa e um pouco assustada com isso. Mas minha mente estava tão cheia de outras coisas que eu simplesmente peguei o papel e saí. Em casa, minha mãe nos cumprimentou calorosamente. Ela cozinhou o jantar, pôs a mesa e nós sentamos e conversamos sobre vários temas. Depois de sinalizar um para o outro e perceber que tinha chegado o momento, eu contei à minha mãe sobre a viagem de basquete. Nós até mesmo ligamos para a professora para confirmar nossas palavras. Minha mãe concordou, mas ela disse que iria comigo. Nós não esperávamos isso. Assim, nos próximos 20 minutos tentamos convencê-la, mas quando John acidentalmente disse: "Oh meu Deus, você nem está interessada em nossa dança", todo mundo ficou em silêncio. No começo ele não entendeu porque eu estava olhando para ele como se eu fosse matar ele. No entanto, tendo compreendido, ele nem sequer teve tempo para explicar. Porque ela simplesmente começou a gritar para nós, dizendo que éramos mentirosos. Ela chutou as crianças para fora e dirigiu toda a sua raiva para mim sozinha. O seu segredo já foi revelado da maneira mais estúpida possível. A gente estava brigando durante toda a noite. Eu tentei explicar tudo para ela, mas ela sequer me ouvia. Então, eu não suportei essa hipocrisia. Eu fui pro armário, tirei o álbum e perguntei por que ela podia dançar com alguém desconhecido e eu não. Eu nunca tinha visto minha mãe tão confusa e perdida. Naquele momento, eu entendi tudo. O homem que ela dançou nessas fotos era meu pai. Eu comecei a perguntar para ela sobre isso, mas minha mãe levou o álbum e me disse para ir pro quarto. Agora, eu estava sob prisão domiciliar. E assim se foram 4 dias. Todo esse tempo eu estava pensando sobre essas fotos e o pai que eu não tinha. Então, eu coloquei a mão no meu bolso e encontrei o pedaço de papel que o taxista tinha deixado. O concurso era hoje, então eu decidi que eu iria e eu não ligava para o que minha mãe pensa sobre isso. Eu liguei para o número, arrumei minhas malas e escapei pela janela. Durante todo o caminho eu pensei sobre a briga, meus amigos, meu pai, e eu não percebi que estávamos indo em uma direção completamente diferente. Eu perguntei onde estávamos, mas o taxista continuou indo em sua própria direção. Eu estava apavorada. Sacudi ele e disse para parar ou chamaria a polícia, mas ele se manteve em silêncio e seguiu em frente. E eu não poderia ligar uma vez que minha bateria acabou. Eu queria sair, então tentei abrir a porta com toda a minha força, mas ela não se moveu. Então eu tentei saltar para fora da janela aberta. Mas o taxista me colocou de volta no carro e me prendeu no cinto de segurança. Chegamos numa fazenda. Ele disse para eu sair do carro e seguir. Eu disse que eu não ia a lugar algum sem nenhuma explicação. Então, ele simplesmente pegou a minha mão e me levou arrastada para casa. Enquanto caminhávamos, eu imaginava os piores cenários. Uma sala de tortura, escravidão e o pior. Nós fomos para casa dele. Dentro, tudo parecia bonito e arrumado, mas isso não me fez sentir melhor. Ele foi até o armário e olhou alguma coisa. Eu decidi que esse era o momento perfeito para fugir, e já estava à procura de um item que pudesse nocauteá-lo e me dar uma vantagem para fugir. Mas em seguida, uma voz de uma mulher me assustou, me desestabilizou completamente. Era uma mulher com uma criança nos braços. Ela começou a gritar com ele e perguntar onde estava e por que ele não atendeu o telefone. Eles começaram a brigar entre si. Eu estava em choque com o que estava acontecendo, mas eu percebi que não iriam me notar e eu ia poder finalmente fugir. No entanto, assim que eu estava prestes a fazer isso, ele agarrou minha mão e gritou para toda a casa que eu era sua filha e me mostrou a foto no álbum.
Era a mesma foto da minha mãe dançando com um homem, só que dessa vez, ao invés da face cortada, foi o rosto do motorista de táxi, meu pai. Eu congelei. Eu tinha tantas perguntas, mas eu não sabia por onde começar. Meu pai sentou e contou tudo. Meu Deus, acontece que ele conheceu minha mãe em uma competição de dança quando eles eram mais jovens. Ambos estavam envolvidos em dança e imediatamente se apaixonaram. Eles passaram uma semana inteira juntos. No entanto, depois que eles foram para suas cidades, ele nem ficou sabendo que ela estava grávida dele. Mas, quando ele me levou para casa com os meus amigos, ele viu minha mãe, ouviu falar sobre o meu amor pela dança e pensou, ela é minha filha? Foi quando eu entendi por que minha mãe não queria que eu fosse dançar. Ela estava com medo que eu iria repetir seu destino. Meu pai começou a se desculpar por não estar em torno da minha vida. Deixei escapar um suspiro de alívio, porque meus medos foram em vão, e abracei ele. Minha busca foi completa e finalmente eu encontrei meu pai e descobri a verdade. No dia seguinte, quando eu voltei para casa, eu trouxe meu pai comigo. Minha mãe congelou e ambos coraram. Eles passaram o dia todo brigando, em seguida rindo, e embora não houvesse mais amor entre eles, eles perdoaram uns aos outros porque eles perceberam que ambos tinham culpa pelo que aconteceu. Claro, minha mãe brigou comigo horrores por fugir e entrar no carro de um estranho. Mas agora ela tá mais calma sobre a minha dança e até mesmo concordou em dar lições para mim e para os meus amigos. Estamos tentando estabelecer contato com meu pai. Claro, eu não posso mudar a sua ausência em toda a minha vida, mas pelo menos podemos tentar nos tornar uma família, não é? Obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Se você gostou dele, deixa um like, inscreve-se no canal, compartilha com seus amigos e lembre-se que nada é mais importante do que a família.